Olá! Eu, enquanto psicóloga, tenho visto cada vez mais uma questão da própria clínica, às vezes de relacionamentos, de pessoas que eu converso, uma necessidade da gente ser cuidado. Quem é que não gosta de ser cuidado? Todo mundo gosta de um mimo, de um carinho, de uma atenção, de alguém fazer algo por nós. Mas fato é que o mundo que a gente tem vivido, esse mundo acelerado, né, que tudo é muito rápido, as pessoas parecem não ter tempo, é cada vez mais difícil ter esse sentimento de empatia e essa atitude de empatia também, de cuidado, de olhar para o outro, de reservar um tempo para o outro. Mas e aí, como que a gente lida com tudo isso? Eu sou a Rafaela Félix, psicóloga e terapeuta de família e casal. Se você ainda não me segue, começa a me seguir aqui, deixa o seu curtir, porque essa mensagem chega para cada vez mais pessoas, para eu poder ajudá-las também, trazer mais qualidade de vida. Esse é o meu intuito aqui, de uma forma emocionalmente saudável, relacionamentos saudáveis e cada vez mais a gente buscar esse equilíbrio entre a vida, né, e aquilo que a gente faz com ela. Então, pensando nessa dinâmica, a gente precisa trazer a nossa responsabilidade de olhar para nós como este cuidado sendo primeiro nosso. Se eu só olho para o outro buscando que o outro cuide de mim e o outro também tem essa atitude, quem é que cuida de quem? Nunca ninguém dá o primeiro passo. E o primeiro passo está, na verdade, da gente assumir o controle da nossa vida, né? Trazer essa consciência de que eu me cuidando primeiro, as outras pessoas começam a fazer isso de uma maneira ali, direta ou indiretamente, porque eu começo a ter também mudanças de atitude. Eu me coloco em primeiro lugar, eu me priorizo. Isto não é egoísmo. Deixo até esse tópico para um próximo vídeo, a diferença entre o egoísmo e o amor próprio, esse nosso autocuidado. Então isso é necessário, a forma que eu me trato, a forma que eu me vejo vai refletir, é como se fosse um espelho, na maneira que as outras pessoas vão fazer comigo. Então esse é o primeiro passo, assumir essa responsabilidade, esse controle de que esse cuidado primeiro tem que vir de nós. Então cuidar de si mesmo, quais são, né, os passos para isso? Não tem uma receita de bolo, mas tem algumas ferramentas que a gente pode usar ao nosso favor. É importante, né, primeiro aí a gente fazer o que é essencial para nós. Ah, mas se eu for parar para pensar, tudo na minha vida é essencial, é prioridade, trabalhar é prioridade, cuidar da casa é prioridade, meu relacionamento, meus filhos, o meu lazer. Espera, às vezes tem coisas que realmente são fundamentais para que a gente viva bem com qualidade, mas a pergunta aqui é de fato, você tem feito o que é essencial para você? Você tem feito o que de fato faz sentido para você? Ou às vezes você tem vivido nessa dinâmica de que eu tenho que fazer, eu já assumi isto, é assim mesmo que as coisas funcionam e vai vivendo num modo automático, sem parar para refletir se isso é de fato uma escolha, né, de suas necessidades e daquilo que você prioriza, do que você acha que é essencial para sua vida, ou se isso já é mais uma atitude, um argumento que as pessoas te colocaram que você precisa fazer, que você precisa dar conta, e aí você vai entrando num modo às vezes de fuga, né? Às vezes de luta, de não querer viver mais essas situações ou de se deixar de lado para fazer só aquilo que é socialmente aceito, que é o melhor para os outros e não para você. Isso também faz refletir que talvez você esteja, por exemplo, num trabalho que você fala, eu não gosto desse trabalho, eu não gosto de trabalhar aqui, eu não gosto de fazer o que eu faço. Mas será que isso de fato é algo que você se conscientizou, que você refletiu, ou você não gosta da maneira que as pessoas se relacionam ali, ou você não gosta porque alguém já falou que não é um bom trabalho, ou você não gosta porque você não está sendo bem remunerado. Então, percebe que é diferente de não gostar daquilo que você faz
por exemplo. Isso é pensar de uma forma essencial, é trazer lá para a essência, lá para um começo, né? Deixar esse pensamento ir mais a fundo, não só aquilo que está aparentemente acontecendo, mas você fazer essa reflexão por você. Um outro ponto, aceitar que você não é perfeito. Ninguém é, então isso já é ótimo. Não existe um ser perfeito aqui, humanamente falando. Então, pare de se comparar com as outras pessoas, ou pare de achar que você tem que dar conta de todas as coisas, de se criticar demais, de achar que as coisas sempre acontecem com você de uma forma ruim ou negativa. Isso é um processo de autodestruição, e autodestruição não é, né? Você não está se cuidando, você não está fazendo o básico do que você deveria fazer por você. E isso pode estar acontecendo dessa forma mais cognitiva, nos seus pensamentos, nas suas crenças, no seu valor, nos seus valores, na sua autoestima, de não se valorizar, não conseguir se ver também como uma pessoa que tem qualidades e defeitos, anjos e demônios, coisas boas a oferecer, mas coisas não tão boas assim também. Qualquer ser humano vai ter seus prós e contras. O que vale a pena que a gente pensar é o permitir sentir. Então, puxa, se vier uma situação que te deixa irritado, irritada, eu me permito sentir essa irritabilidade. Mas a questão é como é que eu vou agir com essa irritabilidade, o que é que eu vou fazer com essa situação. O que não pode é essa irritabilidade tomar conta da sua vida, mas o permitir sentir é necessário. E às vezes tem pessoas que se colocam ali num nível tão bom, né, e de tão empáticas ou de se doar tanto para o outro, que quando tem um sentimento negativo ou uma situação conflitante, ela não se permite viver aquilo. E aí ela vai fazendo o quê? Engolindo aquilo de uma maneira que fica indigesta, e aquilo por dentro às vezes está a ponto de estourar as suas emoções. Então é importante a gente pensar sobre isso, tá? Que não somos perfeitos e precisamos sentir, mesmo que sejam bons ou sentimentos ruins. Na verdade, os sentimentos não são ruins, mas o que a gente faz com eles, tá? Então, até nessas situações, eu me permito sentir e eu faço uma decisão em relação às minhas escolhas. Isso também é se cuidar de uma maneira positiva. Outro ponto, cuide de você como você cuidaria de uma criança. Como você cuidaria de uma criança? Pensa comigo, nossa, mas que bobagem, né? Eu sou um adulto, não sou mais criança, isso não faz sentido, mas você já foi uma criança. Todos nós temos a nossa criança interior. Essa criança interior está viva dentro de nós, com lembranças, com memórias, com vivências, com marcas positivas ou negativas, com histórias. E essa criança faz parte de nós. Nós só estamos em uma fase diferente, num ciclo de vida diferente. Então, é importante a gente resgatar essa criança que existe em nós e olhar para nós pensando assim: como eu trataria uma criança no momento que eu estou vivendo? Provavelmente você iria dar banho nessa criança todos os dias, alimentá-la de uma forma saudável, da melhor maneira possível. Você não daria qualquer coisa para essa criança comer. Você ia ter tempo para brincar com essa criança. Você ia querer abraçar essa criança, estar com essa criança, conversar com essa criança. E como é que você tem feito isso com você? Quando a gente se olha também com uma criança interior, isso faz muito sentido. Eu espero aqui que de fato você leve alguma coisa desse vídeo que possa virar uma chave na sua vida. E isso é tão valioso e é tão reflexivo ao ponto que às vezes as pessoas têm se deixado de lado também nesse sentido, de não se cuidar, não ter um tempo para você,
Tem algumas pessoas que às vezes estão tão deprimidas ou passando por algum processo ali emocional que não conseguem mais tomar banho todos os dias, que não conseguem sair de um quarto ou que não conseguem se alimentar de uma maneira saudável. Isso também é um processo de autodestruição e você não tem esse cuidado da melhor forma. Então pense em você. Eu sei que a gente vive num mundo, como eu disse no início desse vídeo, que a gente espera muito que o outro cuide de mim, que o outro faça por mim, mas se você não der o seu primeiro passo, ninguém vai fazer, né? E aí começa a se viver numa vida de muitas frustrações, porque a minha expectativa tá sempre lá em cima e eu sempre me frustro com o outro. E às vezes a gente cuida tanto do outro que se esquece de olhar pra gente. Então isso é algo importantíssimo de ser mudado. Um último ponto aí para deixar: cobre-se menos, né? Tem esse processo de se olhar como um ser humano, como essa criança interior, como alguém que é possível de falhar também, como alguém que não vai poder também suprir todas as expectativas do outro, e está tudo bem em reconhecer que somos falhos. Nós somos seres em equilíbrio, né, em perfeito funcionamento se a gente estiver nesse movimento, mas nós não somos máquinas. Se alguma coisa ali estiver desajustada, vai interferir na nossa vida. É importante pensar, né, em você se olhar como esse ser humano que tem defeitos e falhas e se cobrar cada vez menos nesse intuito de poder oferecer mais de você para você mesmo e não tanto de você só para os outros, sempre querendo suprir a expectativa desse outro. Faz sentido para você? Deixa seu curtir aqui e até o próximo vídeo.